tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de novembro de 2017. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 4.310. Ele tem 6 páginas, 51 logias e 19 máximos. O tema de hoje a ser debatido é morfopensene impedidor, da especialidade autopensenologia. E no caso, esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. A professora Dulce Dal, graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Administração e Educação, brasileira, natural de Manaus, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 1999, autora dos livros Autoconsciência e Multidimensionalidade, de 2005, e Vontade e Consciência Inteira, de 2014. Tenepsista desde março de 2000 e IPCOM desde 2014. Obrigada. Agora, aqui na definologia, o morfopensene impedidor é a forma pensamento densa, anticosmoética e nociva à própria consim emitente, homem ou mulher, cerceadora da intercomunicação telepática com os amparadores extrafísicos empenhados. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do fechadismo consciencial, o holopensene pessoal da anticosmoética, a negligência quanto à autopensenidade, a carapaça patopensênica, os morfopensenes fixados, a poluição pensênica, os morfopensenes nosográficos enquanto travões evolutivos, a autopensenização da consim imatura, a autopensenização da consim mal intencionada, a retilinearidade pensênica, promotora de morfopensenes rígidos e evolutivos, a autoconscientização quanto à auto-ortopensenidade depender apenas da vontade, da intencionalidade e da determinação pessoal. A autovivência da eliminação consciente de morfopensenes pesados e parasitários. Os morfopensenes do holopensene pessoal homeostático. Agora, aqui na fatologia, a amência da consciência intoxicada pela anticosmoética. A negligência quanto à higiene mental. O descaso quanto à própria cerebração, os excessos ideativos, a intencionalidade errática, a desconfiança nociva, o círculo vicioso, a ausência de autocrítica cosmoética, a ignorância quanto às possibilidades interassistenciais, a esnobação silenciosa, o abertismo consciencial, as neoideações profícuas. Agora, aqui na parafatologia, as energias gravitantes na cabeça, a muralha energética cerceadora, o autoassédio paracerebral, a esnobação dos amparadores extrafísicos, o fechadismo consciencial, as energias homeostáticas, a chuveirada hidromagnética promovendo a dissipação energética no entorno cerebral, o abertismo parapsíquico permanente, o esforço dos amparadores extrafísicos para a comunicação interdimensional, os insights extrafísicos providenciais, a vivência lúcida da telepatia amparada, a paracerebrologia vivenciada. Agora, aqui na divisão detalhismo, a gente tem 27 sessões na divisão em si, e no detalhismo a gente tem 12 máximos. Bom, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para essa listagem, denominada patopensenologia, com 22 atributos, na verdade tipos de formulações autopensênicas
ou condições conscienciais propícias aos morfopensenes impedidores. E aqui na remissiologia eu destaco o amparo extrafísico, o bagulho autopensênico, mudança de bloco pensênico, pato pensene e ruminação mental. E aqui na frase enfática, o morfopensene impedidor atua qual muralha antievolutiva junto à consciência imatura, enclausurada pela própria patopensenidade, cerceando a assistência e o abertismo consciencial. E aqui na questionologia, você mantém-se atento à qualidade da autopensenidade diuturna em escala de 1 a 5. Qual o grau de autoincorruptibilidade quanto ao holopensene da mediocrização dos próprios pensamentos, sentimentos e energias? E aqui, na bibliografia específica, nós temos 4 fontes. Muito bem, vamos aqui agora à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha e Nilzabete Correia. Anticosmoética, intercomunicação, autopensenidade, negligência, imaginação, travão, imaturidade, ideia, autocorrupção, padrão, autoconscientização, autovivência, descaso, acidez, destilação, veneno, autocrítica, autoassédio, morfopensenologia, autopensenologia. Bom, pessoal, vamos aqui, a gente já tem algumas perguntas. E temos aqui, iniciando, nosso amigo de São Paulo. Bom, ele pede primeiro para a gente exemplificar os morfopensenes nocivos, impedindo a apreensão de lateropensenes heurísticos. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de lateropensene, proposto pelo professor Valdo Vieira, né? Então, os lateropensenes são aqueles pensenes que são laterais, como o próprio nome está dizendo. Eles são, vamos dizer, tangenciais a alguma outra ideia principal. Então, essa ideia de lateropensene, ela geralmente está vinculada a uma outra pensenização, a pensenização sobre algum assunto específico. E aí você tem esse conceito do lateropensene, que é aquele pensene lateral que chega até você, muitas vezes contribuindo ou complementando aquela ideia que você estava pesquisando. Então, aqui nesse caso dos morfopensenes nocivos, é bem em cima do lance. Se você tem esse morfopensene, se você tem ou está com ele, você vai impedir a apreensão, né, a conexão com os pensenes laterais heurísticos, no caso, inventivos, de neoideias, que complementem alguma ideação que você venha desenvolvendo, né? Então, é bem importante considerar essa possibilidade. E ele pede também, aqui na fatologia, na página 15, na primeira linha, para a gente esclarecer sobre a amência da consciência intoxicada pela anticosmoética. Bom, a amência, no caso, é a ausência de razão. Então, é justamente a condição da pessoa que se deixa levar e se coloca nessa condição de autointoxicação pela anticosmoética. Então, é uma condição, pelas nossas pesquisas, pelo que a gente pôde constatar, que a condição da anticosmoética, ela permeia
o padrão de pensenidade que conduz aos morfopensenes impedidores, né? Daí a gente ter chamado a atenção para esse conceito. Ele pede também, para eu exemplificar, a esnobação silenciosa. O que acontece? A esnobação é alguma coisa que você deixa de aproveitar ou deixa de reconhecer um fato ou uma pessoa, a condição de uma consciência ou de uma consciência, e você, muitas vezes, você faz isso de modo silencioso, né? Você pode não estar levando em conta, não pode estar espraiando, ou você pode estar ali quieto, no silêncio, sem comentar nada sobre o assunto, e você está esnobando ou uma pessoa, ou uma consciência, ou uma condição ali que a vida oferece a você. E eu penso que essa estimulação, né, que é alguma coisa absolutamente intraconsciencial, ela acontece, e quando ela acontece, ela propicia esse tipo de esnobação silenciosa, que é uma condição patológica, claro, né? Não é bem-vinda a uma predisposição evolutiva, né? Você esnobar os seus pares, esnobar o que a vida oferece a você, e ao você criar essa psicosfera, né, de morfopensene impedidor, você entraria aí nesse âmbito da esnobação silenciosa, então a ser evitada, né? Você quer perguntar, Fabiana? Eu quero. Você traz a esnobação no sentido de não dar valor, né? Isso. Tá. Isso, exatamente. Ok. Eu tenho muita curiosidade, Dulce, sobre o que motivou você, apesar de ser morfopensene, né? O que motivou você a fazer a pesquisa desse tema? E depois tem uma outra pergunta. Ah, sim. Obrigada, Fabiana. Então, eu, de certo modo, eu tenho esse tema já há algum tempo, eu pesquiso, eu tenho interesse por isso há algum tempo, e esse verbete ele estava engavetado. Até comentei aqui antes de começar com a Marilux. Eu tinha redigido ele, meio que engavetei, e precisava talvez amadurecer um pouco mais. E foi então que eu retomei de um tempo para cá. Tudo começou com uma percepção que eu tinha de alguns momentos, em algumas condições minhas, eu ter um acesso muito maior à ideia de amparador. E a questão da telepatia mesmo, de ter uma condição bem mais propícia à telepatia com o amparo. E eu comecei a observar, eu tive assim algumas experiências bem batatófilas no chuveiro. Eu comecei a perceber a incidência de neoideias tomando banho, ou depois do banho, e eu comecei a ficar assim, encucada com isso. Foi um gancho um motivo de pesquisa para mim, de autopesquisa. E por isso também que eu fiquei maturando e levei um tempo para dar uma amadurecida na ideia, e até na escrita, né, do verbete. E num determinado momento, eu tive, assim, por exemplo, informações, não é, sobre realmente a confirmação da presença de amparo nessas condições, até em função de fatos ocorridos posteriormente. Então, por exemplo, uma vez eu tive um insight super em cima do lance, assim, batatófilo, que me ajudou a sair de uma situação bem difícil que eu estava. Então, aquilo foi me dando margem e evidência de que realmente era uma condição de amparo. Não era nem imaginação, nem, enfim, fantasia. Eu pude constatar, fora toda aquela situação que a gente tem na hora que tem uma telepatia com amparo, né? Que muda ali toda a condição energética e tal. Mas eu pude constatar através dos fatos consequentes. Bom,
E, finalmente, então, eu amarrei o assunto quando eu fiz o serenário. E eu estou achando até bem sincrônico, né, Fabiana? Você está aqui porque você foi uma das pessoas da equipinha de amparadores, né, do serenário, quando eu fiz o serenário. Você participou, né, da equipe lá que me ajudou. Enfim, no serenário a ideia se fechou com esse conceito de morfopensene impedidor, que é justamente o que eu coloquei na definição. É uma condição que a própria consciência cria em função de uma exacerbação mental, de ideativa, e que ela produz uma massa, um excesso de energia, né, de morfopensenes, no caso, e que isso impede, como não é uma condição tão homeostática, ela impede, e pela densidade da formação desses morfopensenes, a qualidade desses morfopensenes, eles impedem uma atuação maior dos amparadores, passando as ideias que a gente poderia estar recebendo, né? É claro, eu fiz um recorte, isso é um recorte bem específico do assunto morfopensene. E vocês observem que a minha proposta com esse verbete não é de modo algum enfocar o parafenômeno em si de morfopensene, mas a questão que foi o alvo da minha pesquisa, do padrão da autopensenidade, de modo que a gente fique atento para não produzir, não ter esse tipo de padrão, não produzir esses morfopensenes que impedem a nossa comunicação com os amparadores. E caso a gente produza, que a gente trate de dissipar, né? Ficou claro, Fabiana? Ficou. Enquanto você explicava, eu fiquei pensando, momentos onde você acopla, ou momentos de surpresa que pega você de calça curta, momentos onde você não consegue lidar com determinadas situações, talvez fossem momentos, ou são momentos propícios para a geração desse tipo de morfopensene. Ah, sim. Porque aí você tem, com certeza. Aí você tem que ressignificar, ficar lúcida em relação a isso, ressignificar para não manter isso, né, na sua psicosfera. Fabiana, mas eu penso assim, pelo que eu pude constatar, e é claro, para mim também esse assunto foi uma surpresa, eu fiquei impactada quando eu fechei as pontas do que era que acontecia comigo, mas assim, o que eu entendo, o que eu entendi, assim, e a partir daí eu comecei a trabalhar e eu penso que eu consegui assim, um bom êxito de correção da problemática, é que se dá muito pela questão da qualidade do que você pensa e também da repetição. É como se você ficasse um pouco embotado com o que você penseniza e também extrapola até a qualidade, porque às vezes você não está também pensando tão mal ou com pensamento tão nosográfico, mas ele se torna nocivo porque você não fica atento e atilado para aquela densificação, entendeu? Ideativa que você produz em torno do seu cérebro. Essa é a questão, e por isso eu fiz questão de colocar a questão do fechadismo consciencial e também o holopensene pessoal da anticosmoética. Anticosmoética lato sensu, no sentido de que se você está numa condição de fechadismo, de obnubilação, de não prestar atenção para o seu entorno, para o que você está produzindo em termos da sua própria pensenidade, no fundo tem uma condição anticosmoética, né? Ela não está no fluxo do cosmos, ela está limitada, fechada, bitolada ali, ensimesmada em você mesmo, né? Então foi nessa linha que eu comecei a aprofundar a pesquisa, né? Obrigada. Dulce. Vai você depois. Parabéns aí pelo verbete.
tema muito bom para a gente estudar mesmo, isso aí nos ajuda muito. A minha pergunta é na pensenologia, a primeira, se bem que você já deu uma palhinha aí. É na 10ª linha, a condição da neopensenidade ininterrupta dificultando a manutenção da rigidez da psicosfera, do assistido pelo amparador extrafísico. Pois é, Maria Luísa, essa questão da nosopensenidade ininterrupta, ela é o caso extremo dessa condição, né? Porque uma coisa é você, digamos, ter um padrão pensênico neutro, mais ou menos, mas que você começa a densificar. Por exemplo, às vezes a gente não tem umas ideias fixas, nem é tão negativo. Você fica, puxa, empolgado com alguma coisa, e nem é um pensamento por si só nosográfico. Ele é uma ideia fixa que você tem, alguma coisa que você fica com aquele bato pensene repetindo e não sai daquele padrão. Isso existe, e isso também vai convergir aqui para esse problema. Mas tem essa condição aqui que realmente é muito séria, né, para essa perda de contato, porque você já tem uma condição de pensenidade nosográfica, né? Que o nosopensene, só recapitulando, né? Interessante esse conceito. A gente tem, até botei aqui na remissiologia, a gente tem o pato pensene e tem o nosopensene. Os dois são verbetes do professor Valdo. E assim, é como se o nosopensene, do que eu entendi, do que eu já estudei, que ele propôs, né? O nosopensene, ele geralmente é anterior ao pato pensene. O pato pensene é mais genérico, o nosopensene é aquele da doença mesmo, ele é mais grave, ele é mais de raiz. Então, imagina a pessoa ficar com aquele nosopensene, a pessoa com uma patologia muito séria, ruminando aquilo, com aquele padrão. Então, você fecha, você bloqueia, em função mesmo do padrão das energias, né? E eu acho aí interessante que a gente produz e passa, não é que passa, mas você consegue compreender bem a questão do pensene, né? Da teoria do pensene, né? Aí, continuando aqui, então, na pensenologia, na 14ª, 3 linhas abaixo, o parafato de homórfico pensene impedidor ser produto da própria imaginação da consciência criadora. É isso que você acabou de falar, exatamente. Né? Às Porque vezes você acaba criando, não é? Exatamente. Isso é um paradoxo, né? Assim, a princípio, a imaginação seria uma coisa interessante. Você, com a sua imaginação, criar cenários bons, né, homeostáticos, situações boas e interessantes, propícias a você e aos outros, enfim. Mas você mesmo cria, quando a pessoa tem muita imaginação e ela entra nesse veio da patologia, ela própria vai problematizando a situação, né? Então, mas uma coisa que você fala aqui, Dúcia, na patologia, na página 16, na 6ª linha, eu acho que tudo isso você fala, é ignorância quanto à possibilidade das interassistências. Porque se a pessoa ela não se conhece, não faz autopesquisa, né, ignora o fato, o que mais que você pode falar aí para a gente? Bom, Maria Luísa, essa frase aqui, penso que ela sintetiza bem a problemática mesmo, né? Você bem colocou aí, porque essa condição, ela traduz uma situação de ignorantismo, de fechadismo da pessoa em relação às possibilidades dela interassistenciais, porque vamos pensar aqui, é claro que se a pessoa tem uma autopensenidade voltada para a interassistência, ela não vai entrar nesse padrão. Não tem como. É muito mais difícil. Isso acontece, na minha opinião, porque a gente tem gaps, né? Tem gaps de lucidez, a gente perde a noção, né? Perde a linearidade da nossa pensenização. Mas se você está 100%, suponhamos, vamos imaginar aquela pessoa
100% interassistencial. Que a cada ato e a cada pensamento dela, ela prioriza a assistência. É totalmente no avesso, né? Oposto, em oposição a essa condição, tá certo? Então, é mais uma ferramenta para a gente pensar, né? É claro que essa condição não é uma condição simples, fácil da gente conseguir, precisa aí de toda uma reeducação, todo um esforço, dependendo do momento que a pessoa se encontra, né? Mas vale a pena colocar aí como carro-chefe, né? Para solução aí, né? Valeu, obrigada. Marco. Então, dos parabéns aí pelo verbete. Tá? Obrigada. Verbete interessante, né? Eu vi ali, falei, opa, isso aqui, todo mundo está com esse negócio toda hora na cabeça. Estou pensionizando, né? Principalmente, eu acho que eu tenho, às vezes, uma dificuldade, tem a ruminação mental. Isso. Isso, às vezes, um determinado pensamento, ele pode virar um loop na nossa cabeça e a gente tem uma dificuldade maior de sair disso. Até aqui na ciclologia, aqui, o ciclo imagem mental e morfopensene, né? Que é na página 16. O que você acha assim, que as pessoas podem melhorar ou podem até cortar mesmo uma técnica de essas intrusões de imagem mental que a gente tem no dia a dia, que a imagem é o seguinte, você está aqui, de repente ela vem, né? E se ela vem a imagem mais positiva, ela vem, logo, logo ela vai também. É tranquilo. Mas tem aquelas imagens que já é morfopensene, pensenidade, para assediar mesmo, para gerar um autoassédio. Eu acho que se pode ter aí várias técnicas, né, Marco? Tem a primeira, que eu gosto muito, porque eu penso que, no meu caso, aí você tem que ver o que fica mais fácil para você. Por exemplo, exteriorizar a energia por essa região da cabeça é uma coisa que para mim é bem fácil fazer isso. Eu não sei se você tem essa facilidade. Sim, tem. Geralmente é mais, você bota à vontade e sai exteriorizando, você consegue. Então, dependendo da situação, eu penso que é mais fácil você mexer com as energias primeiro do que você tentar de cara mudar de bloco pensênico. Sim. Porque se a ideia está muito assim, intrusiva e muito forte, às vezes você não dá conta. Então, dá uma mexida, dá uma exteriorizada, depois tenta pulsar os chakras, mas assim, coisa rápida, sabe? Você não pode ficar demorando muito, não. É aquele impacto, um jato, dá aquele né? jato bem impactante. Então, porque, às vezes, a coisa está pegando mesmo, está muito denso. E só com o próprio pensamento fica mais difícil, né? Sim. Você mudar. Porque aquela técnica de mudar de bloco, eu acho maravilhosa, né? Quando você consegue. Às vezes, eu tenho eu acho bem interessante, mas depende, não sei, no seu caso. Quando eu estou assim, com uma coisa tendendo a ter algum tipo de intrusão, que eu percebo assim, e às vezes é de uma consciência, uma coisa externa, né? A pessoa vem e começa com padrão. Se você tem essa facilidade, tem essa condição, pegar alguma coisa que você leia de imediato e você consiga mudar de assunto, mudar de bloco. Eu acho esse exercício bem válido. Eu acho que é importantíssimo a gente treinar. É uma coisa que eu venho tentando desenvolver, sabe? Eu quero até fazer outra pergunta aqui, mas só para a gente finalizar essa aí, a gente também pode ter uma predisposição para o próprio pensamento, para essas imagens que está vindo, né? Se a gente tem uma predisposição para esse tipo de imagem que está chegando até a gente, porque a gente tem conexão, tem né? conexão tem um padrão com o processo ali. Mental, né? Que está vindo ali, que está te assediando, né? É aquela história. Vem na raiz isso aí. E aquela questão das evocações, né, Marcos? Você já está com
com aquele holopensene pessoal ali seu, com algum assunto mais patológico. Mais delicado ali. Mais delicado. Aí você começa a pensar naquilo, aí você evoca, aí imagina o que você não cria de problema com essa questão desses morfopensenes. É claro que não é o nosso tema aqui específico do nosso verbete, sim, mas você, ao ter essa dificuldade de conexão com o amparador extrafísico, é claro que você está evocando assédio para você, lógico. Né? E outra coisa assim, Dulce, eu penso que uma coisa é você pensar e refletir, ser o observador do pensamento, outra coisa é você viajar nele. Ah, sim. Né? Eu posso sentir o pensamento, mas eu posso observar o pensamento e refletir sobre o pensamento. E outra coisa é eu pegar uma onda ali e viajar nele. E nele eu já passo para outro, e outro, e outro. Daí aquele conceito da metapensenidade, né? De você pensar sobre os seus pensenes, de você ter essa lucidez que você está colocando. Sem dúvida é muito importante fazer isso, né? A gente fazer autorreflexão sobre o modo que a gente funciona no dia a dia com a nossa pensenidade. Né? Quantas vezes a gente se pega, por exemplo, tendo algum apriorismo, né? Pensando alguma coisa. Eu já caí de 4, não sei se acontece isso com vocês. De às vezes você pensar uma coisa de uma situação ou de uma pessoa e você cai de 4 literalmente, que às vezes 5 minutos depois você vê que não era nada daquilo. Parece que os amparadores também às vezes ajudam, né? Já tive essa experiência. Tipo esbregue mesmo, ó, não é nada disso, totalmente equivocada. Pode parar, não é nada disso que você está pensando. Então tá, Dulce, aqui é só essa pergunta aqui na 15, na sinergismologia. Sinergismologia. Sim. O sinergismo cérebro para cérebro permitindo autopensenização multidimensional. Pode aprofundar aí. Aqui a gente tem 2 condições desse sinergismo, né? Tanto pode ser o meu cérebro fazendo sinergismo com o meu paracérebro, para que a gente possa ter, então, uma autopensenização multidimensional, né? Considerando justamente essa ideia que seria oposta aos morfopensenes impedidores. Para eu ter uma conexão com o amparo extrafísico, eu preciso buscar esse sinergismo do meu cérebro com o próprio meu paracérebro, ou seja, eu preciso ter essa ativação, né? E também a gente tem a leitura do meu cérebro, sinergismo, o meu cérebro com o paracérebro do amparador, certo? E aí é isso que vai permitir e que vai nos fomentar esse tipo de autopensenização, alguma coisa já mais arraigado, mais natural na nossa pensenidade. O ato de pensar multidimensionalmente, que é uma conquista que a gente precisa exercer, né? E aí, dentro dessa sua pergunta, eu coloquei aqui na interaciologia essa vivência da interação paracérebro-paracérebro, que seria, então, uma condição mais avançada, né? Que é você utilizar ao máximo o seu paracérebro já conectado, interagindo com o paracérebro do amparador, que já seria, então, por exemplo, uma condição de uma telepatia fluida, de uma comunicação, realmente paracérebro a paracérebro, homeostática, né? Claro, que a gente quer. Essa técnica aí tem que até que aprofundar um pouco, tipo uma técnica, pelo menos para mim, primeiro eu tenho que acalmar meu cérebro. Ah, sim. Se eu não conseguir fazer isso aí, né, fazer uma reflexão, uma meditação, uma forma para acalmar o cérebro, para mim depois ir para esse processo aí. Porque senão a gente tem uma dificuldade de entrar nisso, pelo menos eu. Mas valeu, Dulce. Tá. Obrigado. Nada. Agora deixa eu dar uma seguida aqui. Ele pede para eu discorrer sobre aqui a unidade. O morfopensene é a medida... Unidade. O morfopensene é a unidade de medida de holopensene.
é que assim, é como se a unidade de medida é aquela unidade menor, né, que ela permite que você faça uma medida daquela outra condição. Então, no caso, é como se os morfopensenes, o padrão do morfopensene, ele determinasse, ele definisse ali aquele holopensene que permeia alguma situação ou permeia a própria pessoa. Por isso que ele é unidade de medida, né? E essa unidade de medida, ela foi proposta, foi colocada pelo professor Valdo Vieira. Se eu não me engano, ele propôs isso no Projeciologia, ou é no Projeciologia ou no 700, num desses dois tratados. Agora, ele pergunta também, aqui na Parafatologia, se eu poderia citar na página 15, segunda linha, se eu poderia citar alguma casuística pessoal relativa à esnobação dos amparadores extrafísicos. Olha, eu tenho assim, como eu coloquei mais no início, eu posso dizer que essa constatação que eu fiz de ter uma série de fatos, né, de parafatos no caso, foi uma sequência de recepção, de captação extrafísica de ideias de amparador num determinado momento, após chuveirada hidromagnética. Para mim é um caso, é casuística pessoal de eu esnobei os amparadores, eu esnobei meu amparador extrafísico quando eu não permiti que ele me passasse uma informação em outras circunstâncias até mais propícias, né? Escrevendo, pesquisando, pensando sobre alguma coisa. Por que eu precisei estar naquela condição para receber aquele aporte ideativo, né? Então, isso eu acho que é um indicador, e foi uma casuística bem forte. Foi, na verdade, quando eu entendi o que acontecia, não deixou de ser um esbregue para mim, né? Uma bela lição. E realmente eu agora lido de uma maneira bem diferente com essa questão, né? Felizmente aí a gente tem todas as técnicas da Conscienciologia aí para fazer as reciclagens necessárias, né? Bom, alguém aqui ainda quer perguntar? Quer perguntar? Sim. Dulce, primeiro, parabéns aí pelo verbete, bem bacana essa ideia. Obrigada. Desse morfopensene. E eu fiquei assim com uma indagação, que seria o seguinte, o dogma, ele seria um morfopensene impedidor? Dogma? Com certeza. Pelo Sim. que tudo indica, né? Também não posso ser dogmática, né, com a resposta, mas pelo que tudo indica, sim, né? Porque o dogma entra naquela linha do Bato Pensene, né? Todas as linhas de Pensene que se aproximam do que é mais nosográfico, dos entropopensenes, né? A questão do descolamento da realidade, que aí você vai para o esquizopensene, né? Porque o que é o dogma? Você ter aquilo como alguma ideia, como uma verdade absoluta, imexível, imutável, que você não pode abrir mão, não pode mudar, não pode flexibilizar. Então, imagina isso sustentando a pensenidade de uma pessoa. Crença, né? Então, as crenças, não é? As crenças pessoais. Porque é um gatilho, né? Que tem crenças que você ainda tem uma certa flexibilidade, né? Ou que ela não é tão nociva. Agora, o dogma em si, eu acho que não tem saída. Né? Porque eu lembro que dentro desse processo até do estudo do arco voltaico e tudo, o professor Valdo, ele falava muito das energias gravitantes, não é isso? E aí, basicamente, essas energias gravitantes patológicas, elas vão ser esses morfopensenes. Sim. E a gente percebe que tem a ver com as parasinapses e aqueles núcleos viciados e de alguma maneira cristalizados, né, ou paracristalizados
de estruturas pensênicas que não se dissolvem, né? Ou seja, fica aquilo ali e é difícil a pessoa não pensar daquela forma, né? Cria um parâmetro, uma retroalimentação, né? E é isso que você está pegando no alvo, né? Para quebrar isso, não é? Então tá bom. Isso mesmo. Outra pergunta. Você quer falar alguma coisa? A questão aqui dos excessos ideativos na fatologia, página 15, segunda linha. Então, o excesso ideativo você está colocando como um processo aí, não da saturação mental da pessoa que está lá, entendeu? Em torno de um problema, tentando resolver. Você está falando de uma coisa que extrapolou aí. Aí é na linha do que é excessivo mesmo. É na linha daquela... da quase intoxicação. já na ruminação, da intoxicação. E eu penso, André, eu tenho essa tendência. É a pessoa que pensa mais rápido, ou que gosta muito de refletir, de pensar, ela tem que tomar cuidado para não entrar nessa linha nosográfica, né? Por exemplo, a pessoa que tem mais introversão do que extroversão, que ela tem um tipo de funcionamento que ela tende a fazer muita elaboração mental. Então, tem que tomar cuidado para isso não ficar nocivo a ela mesma, né? Porque, só para entender... Excesso assim, nesse sentido, isso. né? Claro que pensar, é sempre bom a pessoa pensar, mas não pode passar da conta. Né? Porque, por exemplo, só assim, tentando entrar um pouco, entender essa linha. A pessoa está com um problema. Aí o ideal é ela lá fazer a técnica das 5 horas, ela fica numa imersão naquele processo ideativo, e vai procurar estar aberto para os amparadores, vamos dizer assim, para as reflexões e para ideias, inspirações, para que ele resolva aquele problema. Mas, de repente, a gente sabe, quando a gente está num problema difícil e a gente não consegue resolver, uma das técnicas é deixar aquilo de lado, esquecer e fazer outra coisa, né? Mais ou menos isso crendo, né? Tipo, que de repente alguma coisa vai exatamente te trazer aquela informação e de repente aquilo chega como... É o látero pensene. É o látero pensene, que aí fecha a situação e você não estava aberto para aquela situação. Então, às vezes o fato de sair daquele ensimesmamento favorece você estar aberto para o látero pensene chegar, não é isso, né? Exatamente. Imagina você ruminando com uma ideia, pensando demais no assunto, certo. E você não cria nem espaço mental para a nova ideia chegar, né? Muitas vezes o amparador ali está disponível para te ajudar, e você não permite, né? Perfeito. E mais uma outra questãozinha aqui, na parafatologia, na sexta linha de baixo para cima, você fala do estado vibracional profilático impedindo a formação de escafandros paracerebrais. Você pode aprofundar? Aqui eu quis criar uma metáfora né, que eu denominei escafandros paracerebrais, porque foi a ideia que me veio quando veio essa ideia dos morfopensenes, né, impedidores. Imediatamente veio essa imagem de um escafandro nessa região o escafandro, em geral, o corpo todo, né? O equipamento que pega todo o corpo. Mas veio essa imagem aqui na região da cabeça. E eu fiquei bem assim, pensativa também em relação ao assunto, né? E como é possível a própria pessoa, sem nem saber, criar uma condição tão nociva para ela mesma, né? E às vezes é por bobeira mesmo, é ignorância, é displicência, leniência, de não se dar conta da potencialidade, né, da capacidade do próprio pensamento. E é claro que eu fiz questão de colocar aqui junto do estado vibracional, porque seria o contraponto aí, né, em cima do lance para dissipar isso. Né? Em duas, dentro dessa pergunta aí do escafandro aí, também um assediador também não poderia encapsular uma pessoa e ela também poderia impedir que ela poderia receber uma conexão do amparador, né? Ou até uma informação que poderia desassediar ela? Bom, eu penso que sim, Marco. Eu não tenho essa experiência específica.
Se tive, eu nunca percebi. Eu não posso te falar, tive tal caso. Mas eu penso que é possível, sim. A pessoa ali, a pessoa desavisada, né? Não está ali percebendo, não está atenta ao que está acontecendo na psicosfera dela. Já está com pensamento, teve um pensamento negativo. Chega o assediador, se apropria ali e piora a situação, né? O próprio assediador, quando está ali na psicosfera da pessoa, muitas vezes propicia esse tipo de obnubilamento, né? Agora, sim, para evitar especificamente, mas é possível, né? Que um amparador chegue, né? Sim. Acho que pode também, né? Nessa linha que ele falou, Dulce, quando nós estamos predispostos a fazer algum tipo de escagem, muitas vezes a gente vai ter a tendência a escar morfopensenes impedidores, né? Isso fica na nossa psicosfera, que vem junto a escagem, vem junto todo o holopensene da pessoa, da consciência, e vem junto o morfopensene da consciência também. Que vai contribuir, né? Que vai contribuir para gerar esse morfopensene. Exatamente. Com então, certeza. acaba se somando, né? Isso, então, a lucidez tem que ser dobrada nesse sentido. Né? Isso aí. Agora, na patopensenologia, ele pede para eu expandir alguns itens. Então, vamos lá. Nosso amigo também de São Paulo. Item 7. Bom, aqui o item 7 é desconfiança nociva. Essa desconfiança nociva, ela é totalmente antagônica ao princípio da descrença, né? Então, é aquela desconfiança que a pessoa tem exacerbada, ela desconfia demais, ela passa da conta. Então, ela desconfia demais de uma pessoa, de um grupo, de uma situação. E com isso ela cria uma aura de negatividade, de problema que na verdade não existe. Ela começa a imaginar coisas negativas em cima de alguém. E essa desconfiança nociva, ela tem uma relação muito grande também com o item apriorismose. Bem forte, está bem interligado. E um outro item que ele pede é o drama de consciência. A pessoa, às vezes, está com aquele drama de consciência, alguma culpa, e ela está com algum arrependimento. Isso tudo só piora a situação. Ela começa a pensenizar muito negativamente sobre aquilo e vai criando essa massa de energia em torno dela mesma, e isso tudo vai retroalimentando um holopensene negativo e impedindo, então, o acesso a ideias mais homeostáticas. A questão do ensimesmamento também complementa esses outros itens que a gente comentou. O que é o ensimesmamento? É a pessoa voltada para ela mesma, ela não está aberta para o entorno, não está aberta para as ocorrências periféricas a ela. Então, ela fica ali naquela autopensenidade exacerbada, entra naquele exagero ideativo, impedindo também que ela tenha o mínimo de abertura para acesso a novas ideias. A questão da irreflexão pré-verbal é o problema que ocorre à pessoa que verbaliza sem refletir. Ela verbaliza e já detona sobre algum assunto, detona uma pessoa ou detona outra, algum fato que ocorreu. Enfim, ela não tem aquela atitude mais passiva, mais pacífica de raciocinar, de burilar, de pensar melhor e refletir sobre algum assunto. E ela então tem aquela irreflexão pré-verbal, o que cria também uma aura energética, holopensênica, muito pesada, muito nosográfica a ela mesma, nociva a ela mesma. E a veemência ectópica também é um outro viés desse problema. É aquela pessoa que ela é muito veemente no que ela fala, no que ela faz, ela dá um peso exacerbado, dá uma força acima do que precisa para tudo na vida.
Isso também tende a gerar morfopensenes impedidores, porque é tudo exagerado, é tudo carregado. Sabe o negócio de carregar nas tintas? É a questão da veemência ectópica, né? A pessoa bota um bold em tudo que é problema. Então, vai criando ali aquela nuvem negra, né? E vai impedindo uma conexão mais homeostática. Bom, ele pede também para eu comentar a frase enfática. Vamos lá. A frase enfática é o seguinte: o morfopensene impedidor atua qual muralha antievolutiva junto à consciência imatura, enclausurada pela própria patopensenidade, cerceando a assistência e o abertismo consciencial. Aqui a ideia é a seguinte: a gente sabe que a nossa evolução depende de se fazer assistência. E a gente sabe também que na condição de pré-serenões, ou seja, de consciências ainda em evolução, ainda imaturas, a gente precisa sim de um amparo extrafísico, a gente precisa de ajuda para que a gente possa assistir os outros de uma maneira mais efetiva, melhor, principalmente aqui na nossa condição de intermissivista. A gente não tem a pretensão de querer fazer a assistência em cima do lance, bem efetiva. No nosso nível evolutivo, a gente está aprendendo. Então, é muito necessário, sim, até para a nossa própria assistência, em primeiro lugar, que a gente dê acesso ao nosso amparador ou aos amparadores disponíveis. Então, essa questão do morfopensene impedidor, dele criar essa muralha, né? Literalmente, é uma muralha antievolutiva, mais uma vez é uma metáfora, mas cria ali uma barreira para que você evolua. Claro, você não deixa o amparador chegar em você, você dá trabalho para ele, você cria dificuldade, você fica gerando uma condição que vai fazer com que o teu amparador fique esperando uma condição melhor para que ele possa atuar. São aqueles impedimentos, né, recíprocos que existem, de comunicação nossa com eles e deles com a gente. Então, isso tudo é muito cerceador, né, da nossa evolução. Porque a gente também, sem abertismo consciencial, a gente não sai do lugar, né? Não evolui. Agora, a gente tem aqui uma pergunta da nossa amiga aqui de Foz do Iguaçu mesmo. Na patopensenologia, ela pede para eu explanar sobre o item 18. Raciocínio falho. O raciocínio falho é aquele equivocado. É aquele raciocínio que ele é errado, ele não tem uma lógica razoável. Então, a pessoa ela raciocina, mas ela tem uma falha grave, ou por algum problema de anticosmoética, ou por algum apriorismo, ou porque ela tem alguma lacuna cognitiva, ela não conhece sobre o assunto, ou sobre o fato, ou sobre o parafato, e ela então começa a ter aquele raciocínio equivocado. Aquilo vai levando muitas vezes a pessoa para um âmbito também nosográfico, e aquilo tudo também vai criando uma aura patopensênica, distanciando do fluxo do cosmos, né? Distanciando de uma verdade mais desejável, no sentido de ser uma verdade mais próxima da nossa realidade evolutiva, da nossa condição evolutiva. Então, isso também passa a ser uma condição mental, né? Uma formulação autopensênica propiciadora aí do morfopensene impedidor. Agora aqui do nosso amigo de Ribeirão Preto, ele pergunta assim: o que significa essa carapaça patopensênica? A carapaça seria como se fosse um escudo, né? E ela se torna uma carapaça patopensênica porque o próprio patopensene sai alimentando, cria toda uma aura de patopensenes, e aquilo então cria a barreira,
de recepção, a barreira à recepção de neoideias. Por isso, então, que eu penso que essa condição de carapaça, ela se aplica bem, né? É como se fosse assim, a gente ter uma camada, uma proteção, um escudo nosográfico, no caso. E ele pergunta também, aqui na fatologia, na terceira linha, qual é a definição de acidez mental. A acidez mental é aquela condição de raciocínio, de mentalidade, de maneira de pensar ácida, no sentido de que não é razoável, não é assistencial, não é dócil, não é receptivo, não é amparador, não é acolhedor. É a acidez porque ela já é azeda. A gente não fala, essa pessoa é azeda. Ela tem um raciocínio ácido, ela não é condescendente com as outras pessoas, com os fatos, com aquilo que acontece ao redor. Agora, na quinta linha, ele pergunta, como perceber no dia a dia a desconfiança nociva? E quando a desconfiança não é nociva? Olha, eu passo a perceber que eu estou com uma desconfiança nociva sobre algo ou alguém, por exemplo, quando aquela desconfiança me propicia um tipo de pensenidade, de raciocínio, de repetição pensênica, ou de um carregar nas tintas sobre aquele assunto ou sobre aquela pessoa. Um outro indicador também que eu tenho, que eu acho que funciona, me ajuda muito. Por exemplo, todos nós temos alguns apriorismos, né? Em função dos nossos valores, do que a gente pensa que é ideal, das nossas ideias principais que a gente tem já sobre algumas coisas. A gente tem opinião formada sobre muita coisa, né? E a gente também precisa tomar cuidado para isso não virar apriorismose. A gente precisa dialogar opinião formada com flexibilidade mental. Então, a desconfiança nociva, ela está próxima desse tipo de raciocínio. Quando você passa a ter uma desconfiança muito exacerbada, muito forte, sobre determinados assuntos ou sobre determinadas pessoas, e aquilo tende a se repetir ou tende a ficar exacerbado. E também um indicador que eu percebo é se você tiver um pouco de calma mental, um pouco de fazer tipo de uma reflexão rápida. Você não precisa se recolher no quarto ou num ambiente. Não é isso que eu estou propondo. É ali em cima do lance. Você começa a ficar muito desconfiada com uma coisa, você dá uma parada para pensar e dá uma refletida. E checa se você não está com algum apriorismo ali sério seu, atrapalhando e colocando você a ter aquela desconfiança. Porque não é ruim a gente ter desconfiança, né? A gente precisa ser cético, precisa ter, mas tem que ser otimista e cosmoético. Então a gente precisa ter desconfiança sim, mas não exacerbar, não carregar nas tintas. Ele pergunta aqui a diferença entre esnobação silenciosa anticosmoética e a esnobação cosmoética da Banana Technique. Olha, a esnobação silenciosa anticosmoética, ela é silenciosa porque geralmente ela não é verbalizada. Mas é claro que ela transparece nas energias. Quantas vezes uma pessoa esnoba o outro, ou esnoba a gente mesma, ou a gente também esnoba alguém, do tipo, essa pessoa, por exemplo, não tem nada para me ensinar, porque ela não tem formação acadêmica. Imagina, a pessoa... Quantas vezes a gente vê, às vezes isso dá caso até judicial, né? Judicial, no caso. Da pessoa receber algum tipo de bullying ou de assédio moral em função de uma esnobação, só que ela sai do silencioso, né? Mas ela teve uma esnobação silenciosa e às vezes ela é verbalizada.
Eu estou dando esse exemplo porque ajuda a entender, né? Então a gente pensa assim, esnoba a pessoa. Ah, não, essa pessoa aí... Não, imagina, essa pessoa já pisou na bola. Como assim que ela vai querer falar isso ou dizer isso? Ah, não, essa pessoa eu já sei tudo que ela pensa. Eu não quero nem participar da aula dela. Não vou não, isso aí não me interessa. É uma esnobação silenciosa, né, gente? É muito feio fazer, eu penso, é muito chato, é muito feio. Porque a gente precisa dar voz, né, dar o direito das pessoas falarem o que elas quiserem ou fazerem a assistência que elas quiserem. E permitir também que elas acessem a gente, né? Já a banana technique, a esnobação cosmoética, é exatamente o contrário, né? É você dar uma banana para quem está esnobando você, por exemplo, de uma maneira anticosmoética e não silenciosa, muitas vezes. Aí você tem que dar uma banana technique. Olha, a pessoa está me esnobando, está fazendo pouco de mim, mas eu tenho o meu valor. E eu tenho os meus valores, e eu tenho que fazer, eu vou fazer a minha assistência, eu vou fazer a minha TARES, né? E eu também estou pouco me lixando para valores anticosmoéticos, né? Que já não me pertencem, né? Então, são conceitos realmente bem diferenciados. Dulce, posso... Pois não, pode falar. Estava aqui pensando uma questão. Até certo ponto, para as consciex, que, então, consciec já passou pela primeira dessoma, mas não passou ainda pela segunda, ainda tem ali o resquício da energossoma das vidas passadas ou da última vida passada. A gente pode considerar que esse escafandro, que é para consciex, o energossoma anterior seria um morfopensene impedidor? Se a pessoa não passou pela segunda dessoma, né? Eu penso que sim, né, André? Poderia ser, né? Sim. Tá ali com o holochakra pesadão, né? Né? Nossa, total, né? Então, realmente. Aí é processual, né? É dentro de um processo, né? Exatamente. Em que impede ela ter aquela lucidez, né? Porque, não sei se você viu aqui na exemplologia, que eu coloquei aqui o morfopensene impedidor circunstancial, né? E que é aquele ali momentâneo, né? E o cronicificado, que a gente pode pensar nessa condição da pessoa que a consciência que está aqui, ela reproduz aquilo, e aí ela dessoma e continua com aquele padrão e ressoma, né? Com aquele padrão pensênico nosográfico que totalmente distanciado de um acesso a uma consciência mais evoluída. É lógico que quando a gente está falando de intermissivista, isso fica mais distante, né? Sim, sim. Se a gente pensar do curso intermissivo, da recim que a gente fez, né, dos megacons que a gente vai recuperando, isso fica mais difícil, esse cronicificado, né? Mas é possível pensar que é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Outro aspecto aqui na página 16, na trinomiologia, o último trinômio, você fala melindre, mágoa e raiva. E aí eu estava pensando naquela frase, né, que diz o seguinte: quando uma pessoa, uma determinada consciência, que você tem afeto, que de alguma maneira ela resolve dar cabeçada ou ir contra você, ou cria ali uma situação em que você não consegue resolver. Existe aquela frase que a gente se encontra, então, nas quebradas da evolução. Isso. Você acha que isso é uma vacina para que a gente se alivie e fale assim, não, ele tem o tempo dele, existe a possibilidade dele também errar, e eu também errar, então, quer dizer, você alivia aquela... isso, seria isso? Com certeza, André. Porque você não pode querer forçar a barra, né? Cada um realmente tem o seu tempo. É lógico que também você não vai se omitir, de fazer aquela TARES básica ali quando dá, né? Aquelas gotículas homeopáticas, né? De TARES, mas entender que cada um tem seu tempo, né? É isso mesmo. Eu penso também que entender o contexto, né, do processo, né? Até que se tiver envolvido perdão também, que a partir do momento que eu entendo o contexto, eu tenho lucidez e abro mão de querer reparação,
para mim... Ah, você já está num outro patamar, né? Aí eu já Com avancei certeza. bem aí, né? Eu já virei com, assim, auto-imperdoadora, né? Já passei um pouco. Muito bem. Dulce, uma pergunta. Na página 16, em Paradoxologia, você colocou o primeiro paradoxo ali, o paradoxo da barreira invisível. O que exatamente você quis dizer com esse paradoxo da barreira invisível? É um paradoxo porque é uma barreira. É uma o barreira. tema, tá, ok. Mas ela é invisível para a gente, exceto com a clarividência, mas Sei. é invisível, assim, Tá, né? Nesse entendi. sentido, Tá, entendeu? ok. E o mito do silêncio também, que você colocou, perdão, o mito da solidão, que você colocou lá embaixo em mitologia. Que a gente, o mito da solidão, no caso aqui, o link com o meu tema, com o tema do verbete, aliás, é essa questão de você achar que você está só e que é muito difícil a condição da solidão, na nossa condição, né? De pré-serenão principalmente. Então, a gente está ou com amparador ou com assediador, mas... E esse mito da solidão, ele, na minha opinião, ele ajuda a alimentar essa condição do morfopensene impedidor. Porque também tem aquela pessoa que ela se acha muito só, muito sozinha e esquece que ela pode contar com o amparo extrafísico, né? Então, por isso que eu quis chamar a atenção. Principalmente nisso que o André trouxe, né? A questão de que você tem uma relação familiar, ou de afeto, ou amizade profunda por alguém, e você espera, de maneira inconsciente, que a pessoa entenda, até por já participar das mesmas ideias, né? Você espera que naturalmente exista uma forma semelhante. Não é bem assim, né? E não vai ser de jeito nenhum. São vários níveis, né? Com certeza. Entre os intermissivistas é notório, cada um tem seu momento, seu tempo. Às vezes um está melhor em tal item, outro em outro, né? E daí a diversidade, né? E a importância da convivência também. Né? Obrigada. Dulce, fiquei curiosa aqui. Você fala que na pensenologia, o parafato de o morfopensene não ter vida própria. Ele não tem vida própria, mas tem o xenopensene, tem as evocações que a gente faz. Você está lá naquele tipo de pensamento. É patológico, ele já vai ficando patológico, se você não conseguir sair. Faz a evocação, aí o bicho pega, né? Mas na verdade não tem vida própria no sentido de que ele é produto da consciência, ele não é a consciência em si, certo? Então não tem vida própria nesse sentido, ele depende de uma alimentação de alguma consciência. É a própria consciência ou outras que alimentam algum holopensene ou algum morfopensene, né? Antes do holopensene, morfopensene, tá certo? Então, ele por si só, ele não tem vida própria. Ele então, foi produzido por alguém. Ele não tem vida própria, mas a pessoa ali cria aquele pensamento, aquele morfopensene. E ele se torna poderoso, aí, né? Então, nesse isso sentido que eu queria... você está falando. Uhum. Por isso que tem que cuidar, né? Tem que tomar cuidado. A gente próprio cria as nossas barreiras. Então, tem que cuidar para... Não tem vida própria, mas tem... malefício próprio, né? Você colocou aqui no binômio, no primeiro binômio, morfopensene e clarividência. O que você quis dizer com isso? Passa aí para nós. Binômio? O binômio da clarividência permitir a visualização do morfopensene. É um binômio, né? Forma um binômio nisso. O morfopensene, a rigor, é mais tangível não, é perceptível pela clarividência, né? Entendi. Entendeu? Valeu, Agora, obrigado. deixa eu dar uma continuada aqui. Olha, ele pergunta, nosso amigo de Curitiba, lá na página 14, Pensenologia, linha 2, a carapaça patopensênica seria uma das causas do cascagrossismo parapsíquico? Existem manifestações somáticas dessa carapaça também ao modo da couraça muscular, do caráter
do caráter descrita por Reich, olha, vamos por partes aqui. Eu penso que essa carapaça patopensênica, os próprios morfopensenes impedidores, eles são componentes aí do cascagrossismo parapsíquico, com certeza. E se eles impedem essa conexão com o amparador extrafísico, é claro que vai estar ajudando, você tem razão, pode ser uma das causas. Eu não posso afirmar, não é, mas por hipótese, sim, ajuda, né? E é sobre essa questão das manifestações somáticas, eu não cheguei a fazer essa pesquisa específica de manifestação somática e morfopensene impedidor. Eu não observei muito claramente isso, embora eu tenha uma pesquisa bem assim de décadas, né, sobre enxaqueca, no caso, que eu sou uma pessoa que já tive muita enxaqueca, ainda tenho crises, mas a minha família toda, meu caso assim, tem uma relação bem forte genética. E aí você pergunta, correlacionando isso com a couraça muscular proposta pelo Reich, né? Eu não entendo muito, eu já li alguma coisa, mas não tenho assim profundidade sobre o assunto. Mas se a gente parar para pensar na questão da importância da pensenidade, da psicosfera, do nosso holopensene pessoal e da influência disso no nosso corpo físico, é claro que tem relação com essa couraça, né? Se a gente pensar nos efeitos das energias conscienciais nossas, no nosso soma, é claro que está tudo muito ligado e que tem uma relação muito direta com a psicossomática, né? Com os efeitos das energias e das nossas emoções mais nocivas, mais carregadas no nosso soma. Então, eu penso que isso é um pacote só, né? São abordagens específicas, diferenciadas. É claro que o paradigma consciencial, ele é, sim, mais completo, mais envolvedor, porque ele considera realmente os 4 veículos e tem todo um escopo, né, um corpus de abordagens bem amplas, né, científicas, mas com certeza uma coisa tem relação com a outra. Agora, na parafatologia, como podemos melhorar o uso do paradisconfiômetro no nosso dia a dia para não comer bola nas nossas atuações interconscienciais? Como não cometer autoenganos pelo mau uso desse instrumento pessoal? A questão do como, né, da maneira, é sempre mais difícil. Isso exige todo um desenvolvimento e uma prática, e uma teática pessoal. Cada um aí, dentro das suas possibilidades, desenvolvendo o que funciona melhor, né? Mas essa questão do paradisconfiômetro, eu tenho até um verbete sobre isso, né? Que seria o desconfiômetro com uma abordagem multidimensional, considerando consciências, amparo e tudo. E eu em momentos assim, eu procuro o máximo que eu posso no meu cotidiano, na minha vida, usar aquela técnica de ser uma consciência, de me colocar como consciência. E dentro de toda a minha bitola intrafísica, né, e ingenuidade ainda parapsíquica e tudo isso que cerca assim, a nossa condição em geral, mesmo que a gente não tenha a condição, o fato de se colocar na condição de consciência amparadora, na condição de ter uma cosmovisão maior, do que faria uma pessoa, uma consciência mais evoluída, para mim, na minha experiência, isso me tira de muitas situações roubadas, né? Isso me tira de situações complicadas e eu penso que me ajuda a acertar. Então, fica aí a dica. A gente procurar se colocar numa condição a mais do que a gente é de fato. Como é que fulano agiria numa situação? E, claro, todas aquelas técnicas propostas pela conscienciologia, de mexer com as energias, desenvolver a sinalética e
procurar realmente colocar em prática a nossa vivência holossomática, né? As nossas possibilidades holossomáticas. Nossa amiga aqui de Porto Alegre, na página 5, segunda linha, na fatologia, ela pergunta sobre o descaso quanto à própria cerebração. Se eu poderia aprofundar. Esse item tem relação com aquele outro que nós já comentamos sobre os excessos ideativos. Essa questão da cerebração tem a ver com aquela pessoa, não tem a expressão, a pessoa é muito cerebrada, ela pensa muito, mas se você tem um descaso quanto à sua própria cerebração, ou seja, como é que o seu cérebro funciona, como é que você raciocina, se você tem um descaso em relação a isso, você vai tender a raciocinar e a utilizar o seu cérebro de uma maneira mais equivocada. Tem toda uma conexão com alguns problemas que a gente comentou antes, com aquela relação que eu fiz lá da patopensenidade, esse descaso com a própria cerebração. O descaso com a própria cerebração, em geral, leva ou está intimamente conectado com a priorismose, ruminação mental, a questão do antagonismo patológico, do ansiosismo, da antirretilinearidade, enfim, aqueles itens lá da nossa listagem na página 17. Então, vale a pena realmente a gente cuidar. Aqui já foi. Bom, a nossa amiga aqui da Suécia, ela fez uma pergunta sobre o estado vibracional impedindo a formação, né, de escafandros paracerebrais. A gente já comentou o que seriam esses escafandros paracerebrais, seriam essas camadas, né, essa casca paracerebral, casca nociva, né? Então, aqui é para a gente lembrar do peso, da importância, da força do nosso estado vibracional profilático, que muitas vezes a gente ainda negligencia, esquece e deixa para lá e não faz o estado vibracional, ou acha que é muito difícil. E isso aí é o que vai impedir toda essa situação, né? Se a gente realmente conseguir fazer o estado vibracional com afinco, né, diuturnamente, a gente não vai entrar nessa situação. Porque o próprio estado vibracional já vai nos deixar numa condição mais homeostática de pensenidade. Ou ele próprio vai ajudar a dissipar início, né, dessa condição. E a outra também a gente já comentou, né, que é o paradoxo da barreira invisível. Agora, a gente tem aqui uma pergunta sobre efeitologia, na página 15, na penúltima linha. Você poderia comentar e expandir o efeito halo da paratransfusão ortopensênica? Nossa amiga aqui de Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, esse efeito halo, eu chamo a atenção aqui da minha experiência, da minha vivência, do tanto que eu já usufruí do efeito, né? O efeito halo, no sentido de que ele se espraia, ele se expande, vai num crescendo também, da paratransfusão ortopensênica, que é até um verbete que eu já escrevi, em função de uma experiência que eu tive no Serenário também. Aliás, interessante que tem relação com esse tema daqui, conforme eu coloquei no início da tertúlia. Então, o que é a paratransfusão ortopensênica? Eu vou até
Eu vou até abrir aqui a definição que eu fiz. Mas, enfim, se refere à questão da homeostase, né, que a gente adquire em determinadas situações a partir do aporte, do recebimento de energias, né, e sentimentos e ideias esclarecedoras. Então, eu defini como sendo o megaporte extrafísico ostensivo de energias serenas, sentimentos fraternos e ideias esclarecedoras. Isso tudo promove, então, uma condição de homeostase holossomática e neopatamar de manifestação consciencial. E essa paratransfusão ortopensênica, ela é passível de ocorrer nessas condições mais homeostáticas, nesses ambientes mais homeostáticos, por exemplo, em laboratórios conscienciológicos, nos cursos de campo, principalmente. E, claro, eu tive essa experiência muito forte no serenário. Então, daí eu ter colocado, porque foi essa condição, a partir da paratransfusão ortopensênica, foi essa condição de absoluta homeostase holossomática, eu posso garantir essa minha vivência, realmente foi uma homeostase muito forte. Eu pude chegar nesse conceito, eu pude entender, né? Pude entender essa condição aqui dos morfopensênicos impedidores. Só para entender um pouco mais do que você está dizendo, que a gente vê que tem diversos cursos de campo, e talvez aconteceu justamente nesse curso que você fez uma imersão, que esse laboratório, a pessoa ela tem toda uma preparação, né, e o tempo de horas, né? Sim, que a pessoa é uma imersão prolongada. Que isso talvez potencializa, com certeza, né? Propicia. Você fica ali refém, exatamente, homeostático da equipe. Você está justamente predisposto a essa intervenção mais profunda, né? Exatamente. E a gente percebe que, às vezes, nesses cursos de campo, você tem lá a pessoa que o pessoal faz a energização no primeiro dia, vamos supor, no ECP2, que é a limpeza, o lava-jato, né? Até muitas vezes já se comentou que essa limpeza talvez seja determinante para o desenvolvimento de todo o evento no campo, não é isso? Daquela pessoa que acabou de chegar, dá uma limpada, ela de alguma maneira, essas energias gravitantes, elas tendem a sumir, não é isso? E aí ela consegue entrar na atividade do campo. Isso. Aí, dentro do campo, muitos acabam relatando que há interferências do ponto de vista de neossinapses, de mexer justamente... Os aparadores mexem muito, né, no paracérebro. É justamente isso que está falando, ou seja, essa abordagem, porque é para quebrar o ciclo, para aquilo não se repetir depois, né? Ele está mudando um pouco... André, mas eu queria te falar o seguinte, essa abordagem dessa que eu chamei, eu não consegui um nome melhor, sinceramente, e realmente eu não consegui. Eu queria um nome mais simples, sabe? Ficou meio assim, meio difícil de entender o que é. Mas essa paratransfusão é que foi tão ostensivo. Ou seja, foi gritante. Tão potente e tão continuado. Que de alguma maneira nivelou. Ele estabeleceu um novo parâmetro. Eu nunca tive nada parecido em momento algum, em curso nenhum, em nada. Foi um negócio assim muito forte, sabe? Por isso que eu identifiquei como uma coisa nova. Coisa assim, era uma coisa de energia, né, de ideia, percepção de pensamento, de energias homeostáticas, a questão da profusão de ideias, de neoideias, ideias homeostáticas. Neoideias, assim, neo para mim, né? Não estou aqui dizendo, foram 1.500 verpões, não é isso. Meu nível evolutivo. Foram neoideias, eu tive muitas neoideias, muita conexão de ideias, né? Sabe? Quando você junta as pontas e... Não tem essa burrice que a gente... O professor Valdo comentava, né? A gente sabe que a nossa burrice, a gente tem um negócio aqui, tem outro ali. Aí o tamanho da nossa burrice é a distância entre esses dois pontos, de não ligar, né? O Lé com Cré. O Lé com Cré. A hora que você liga... Nossa, eureka! Como eu não pensei nisso antes? Então... E a questão dos sentimentos também, sentimentos elevados, sim, sabe? Um negócio assim. Então também não quero, se por um lado, eu não estou aqui querendo me vangloriar de nada, porque eu acho que
se tiver vanglória da Equipex, né, êxito deles, mas não é isso, mas eu também não quero baratear essa condição. Você quer entendeu, valorizar André? o parafenômeno, é isso? Foi porque realmente foi diferente, assim. Agora aqui, nosso amigo de Caldas Novas, Goiás, na parafatologia, página 15, 9ª linha. Comente a força da racionalidade cosmoética otimizando as energias conscienciais. É o seguinte, eu tenho isso como um valor meu, uma técnica também. Como eu sou movida, eu sei que eu tenho esse traço. É uma coisa que me ajuda. Eu já tive essa dica, eu sei que isso me ajuda. Eu tenho um tipo de racionalidade que me ajuda a me tirar de situações difíceis. Eu tenho essa facilidade, digamos. E eu já percebi também que a racionalidade cosmoética, que você pode exercitar a partir de atividades simples, né? Aparentemente simples. Por exemplo, você fazer a leitura de um livro homeostático. Não precisa só necessariamente ser um livro da Conscienciologia, mas é claro, se você pegar um tratadão da Conscienciologia, esse padrão é muito mais forte, é mais imediato, é mais intenso. Então, essa racionalidade cosmoética, ou seja, você raciocinar, você utilizar o máximo que você pode do seu cérebro nesse momento evolutivo, com o seu top cosmoético, você, com certeza, isso é imediato. Você cria uma aura energética muito otimizada, você muda de patamar de energias. Não é à toa que muitas vezes, várias pessoas já relataram isso aqui no tertuliário. É uma técnica bem usada, de você estar se sentindo defasado energeticamente. Você, às vezes, por exemplo, você quer escrever alguma coisa, você não consegue. Você está defasado, você não está bem. Qual é a técnica? Uma técnica que se usa. E eu já usei muitas. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu usei direto essa técnica. Eu pegava um tratado para ler e começava a raciocinar sobre as ideias da Conscienciologia. Nossa, é batatófilo. Se você consegue sustentar aquilo por um tempo, você vai limpando e a energia muda tudo, essas energias mudam e a defasagem passa. Então é isso aí, a ideia aqui é essa, é uma técnica, né? Se você não tem ainda uma autonomia diretamente energética ou não tem uma facilidade, você está numa situação mais difícil, que isso pode acontecer também, né? Você está às vezes com uma defasagem somática, você não está muito bem e a questão de focar no raciocínio cosmoético ajuda demais. Bom, aí ele pede para eu comentar a teoria da desperticidade. Bom, essa teoria proposta aí pelo professor Valdo é uma teoria para todos nós estudarmos, né? A gente tem que vivenciar a teoria, vivenciar na prática o máximo que a gente puder. O que eu posso dizer para você de mais sério que eu já pude aprender dessa teoria foi através do curso que eu fiz, o PROAD, Programa de Aceleração da Desperticidade, que eu recomendo, muito bacana, muito bom. Próxima turma começa, se não me engano, em fevereiro, agora, do próximo ano, claro. E então é isso, nesse curso você tem a possibilidade de vivenciar, de experienciar e de conviver mais proximamente, de entender também de modo mais específico, através de técnicas de conscienciometria e de consciencioterapia grupais, né, sempre em grupo, você entender a teoria da desperticidade, claro que se colocando como eixo, foco da sua desperticidade, né, do seu nível de desperticidade. Então, é muito bacana você poder trabalhar e acelerar a sua condição. Agora, na efeitologia, na página 15, 5ª linha, gostaria que você comentasse o efeito da vontade cosmoética na retilinearidade autopensênica. Olha, aqui é assim, a vontade cosmoética, por que eu botei cosmoética, né? Porque não pode ser aquela vontade ectópica,
que você tem super força de vontade, mas para o mal, aí não vale. No caso, ela precisa ser ter todos os conceitos aí convergentes com o fluxo do cosmos. E essa vontade cosmoética, ela tem um efeito grande do que eu já pude experienciar na retilinearidade autopensênica, porque quando você tem uma vontade cosmoética ligada, focada no fluxo do cosmos, né, você está afinado com aquilo. Tudo que você quer fazer, ou que você pretende, ou toda a sua mobilização, toda a mobilização que compõe aí o que que pode compor o que a gente chama de vontade, né? Isso tudo converge. Você é como se você entrasse numa raia de cosmoética, do fluxo do cosmos. E a retilinearidade autopensênica, ela tem uma relação muito estreita com isso. Para você realmente ter uma retilinearidade pensênica, você precisa estar totalmente conectado com o que é cosmoético, com o fluxo do cosmos. Você não pode escorregar, você não pode estar pensando errado, você não deve ter lacuna ideativa. Enfim, você vai ali, vai que vai. Então, é como se a vontade cosmoética realmente fosse o grande carro-chefe. Não é que é o grande, mas é um grande impulsionador dessa condição. É justamente sobre isso, Dulce. Você utilizou uma expressão que eu anotei aqui, que eu gostei muito, que foi racionalidade cosmoética, né? Você falou há pouco. E aí eu fiquei refletindo, eu estou tentando entender o máximo possível, estudar profundamente o aspecto da cosmoética, porque ele se reflete em todos os pequenos detalhes, né? Em princípio, cosmoética é a reflexão sobre a moral cósmica, né? Sobre o fluxo do cósmico, mas como nós atuamos, é a reflexão em cima das nossas ações. E quanto mais a gente detalha isso, e quanto mais a gente abre isso, a gente vai vendo que são as nuances, que é a percepção das gradações e das nuances que vão nos dando um maior nível de cosmoética, considerando que a cosmoética a gente pode até falar que é praticamente infinita, o nível de ampliação, né, da nossa cosmoética. E aí, quando você traz esse verbete da morfopensene impedidor, você acha que a gente poderia dizer que a base desse morfopensene é o raciocínio contrário, é o hábito do raciocínio anticosmoético? Seria a base da geração desse morfopensene impedidor? Fabiana, você está tocando num ponto que eu acho bem sério aqui desse verbete. Eu tinha colocado, eu refleti bastante sobre isso. Eu tinha colocado, o primeiro holopensene pessoal aqui na pensenologia, eu tinha colocado da anticosmoética. Depois, eu parei para refletir, pensando melhor, eu concluí que não seria o principal, ele seria logo em seguida. Ele não seria o principal pelo seguinte motivo. Não é que no fundo, é claro que isso é anticosmoético, né? Todo pensene que não é conectado com o fluxo do cosmos, a gente pode generalizar que ele é anticosmoético. Nesse sentido, sim. Mas pode ser que a pessoa tenha um padrão, tem um tipo de pensenidade que não é necessariamente pato-pensene. Não é que a pessoa está pensenizando mal de alguém ou que ela está pensando sobre o mal ou querendo fazer o mal. Não é isso. Mas pode ser que a pessoa tenha uma pensenidade de fechadismo, ela está ali ensimesmada. Por exemplo, tá? Estou dando um exemplo. Ela pode não ter uma abordagem, ela pode estar esquecida da realidade multidimensional, ela pode ser ingênua em relação a isso. Entende? Isso do que eu pude perceber, do que eu já pesquisei, é claro que posso estar equivocada, né? Óbvio. Mas, assim, do que eu pude entender, seria mais uma coisa assim de um fechadismo, sabe? Da pessoa estar fechada.
Mas no fundo também é anticosmoético, né? Claro que tudo pega anticosmoético. Sim. Acho que quanto mais a pessoa percebe como ela funciona, e aí mais ela tem a oportunidade de melhorar, e ela deixa isso para trás, talvez a anticosmoética comece a se aprofundar, no sentido de que a pessoa muitas vezes ela é o que é sem ter uma percepção mais aguçada. Quando ela começa a desenvolver a percepção sobre ela e mantém aquelas posturas, eu acho que se agrava. Aí no sentido entra o viés anticosmoético mais sério. E é assim, Fabiana, talvez a gente pudesse fazer uma correlação também, para ficar mais didático também, é que, por exemplo, é claro que essa minha abordagem aqui, ela se refere para qualquer consim, qualquer pessoa que intrafísica, qualquer consciência intrafísica. Mas eu estou colocando aqui a condição de amparador extrafísico. Ou seja, e como eu estava aqui de cobaia principal, eu já estou tratando aqui num nível assim um pouquinho menos nosográfico, né? Considerando assim uma elencologia um pouco menos nosográfica. Mas é claro que se a gente pegar, vamos dizer que a gente coloque como cobaia uma consréu pesada. É claro que a base do problema dela realmente é totalmente anticosmoético, mesmo. Porque ela está ali com uma pensenidade... Estou pegando assim um exemplo extremo, tá? Então, é isso que você está falando, da gradação, né? É a coisa do burilamento, né? Pode ser para trás ou para frente, né? Pode ser as duas coisas. Ô, Dulce, a gente já falou um pouquinho, aliás, você falou aí da ignorância, né? Aí na psenologia, na parafatologia, na sexta linha, na quinta, você coloca o fenômeno ininterrupto da central extrafísica de energias disponíveis a todos. A pessoa que é ignorante, ela já nem vai pensar nisso mesmo, né? Ela nem consegue refletir sobre isso. Claro. Mas a responsabilidade nossa, né, das nossas ações, dos nossos pensenes, diante dessa frase. E aí a gente pode pensar assim, o esforço dos amparadores, né, da turma lá sustentando, por exemplo, uma central extrafísica de energia, e aqui um bando de consim pensenizando errado. Tudo com morfo pensene nosográfico. Dura vida, né? Então é para a gente refletir sobre isso, né? Por isso que eu coloquei. Agora, aqui ela pergunta, nossa amiga aqui de Palhoça, Santa Catarina, como diferenciar um pensamento que vem do extrafísico do meu pensamento? Ou o autoassédio? Olha, essa diferenciação, ela exige uma série de treinamentos, de desenvolvimentos, de técnicas. Quanto mais você fizer autopesquisa e mais você se conhecer, mais você vai tender a fazer essa diferenciação. Agora, você tem algumas técnicas que você pode começar a fazer imediatamente. Por exemplo, quando você tiver um pensamento, alguma ideia que chame a sua atenção, para pensar, reflete sobre aquilo. Mas isso é meu ou é de alguém? Eu realmente penso isso? Eu tenho convicção sobre esse assunto? É realmente o meu posicionamento? Ou é alguém que está querendo que eu pense assim? Então, a reflexão é imediata. Você pode fazer isso agora, a partir de agora. E com isso, você vai começando a mapear o seu padrão. Porque, com o tempo também, você começa a se perceber e a se conhecer melhor, e você já sabe que você não funciona de determinada maneira. Por exemplo, tem aquela pessoa, tem gente que não tem padrão de depressão, não é verdade? E tem outros que têm padrão de depressão. Então, para aquela pessoa que não tem padrão de depressão, ela geralmente não tem essa... E se ela, de repente, se pega numa situação e que vem aquelas ideias de uma pessoa deprimida, a pessoa tem que, pisca alerta, tem boi na linha.
Então, esse tipo de abordagem que você tem que começar a fazer. Claro, tudo mais que a gente sabe de técnica conscienciológica. Eu não sei se você conhece o paradigma consciencial, as técnicas da conscienciologia, mas você pode dar uma olhada na própria enciclopédia, nos verbetes, né? A questão da sinalética energética e parapsíquica, de você, por exemplo, você conseguir identificar através dos seus sinais energéticos e parapsíquicos quando chega uma consciência amparadora, quando chega uma consciência que não é amparadora, que ela está ali para te atrapalhar ou ela precisa de assistência. Então, isso tudo você vai conectando e ligando os pontos, tá certo? Então, vamos lá, o negócio aí, a resposta é autopesquisa. Também, assim, às vezes, é observar que chegou uma consciência mais assediadora, pode baixar a vibração dela, né? Ela pode diminuir a lucidez, né? Isso mesmo. A gente diminui a lucidez, né? Vai ficando mais obnubilado. Ou amparador, a pessoa pode ter pensamentos mais claros, né? Mais ideias, sentir um bem-estar. É uma coisa bem simples também que pode acontecer, né? Agora, na terceira linha de baixo para cima, nossa amiga de Braga, Portugal. Você poderia ampliar sobre o esforço dos amparadores extrafísicos para a comunicação interdimensional? Esse é aquele conceito da reciprocidade, das dificuldades recíprocas, né? A gente sabe o quanto que os amparadores também têm dificuldades, assim como nós temos, às vezes, dificuldades de nos comunicarmos com eles. Então, essa ideia, ela está muito dentro do tema do verbete, que é o morfopensene impedidor, porque ele colabora para essa dificuldade, né? E é uma coisa também, a gente pensando também na cosmoética nossa, como é que fica o nosso código pessoal de cosmoética se a nossa pensenidade diária não converge, não ajuda aí no esforço dos amparadores para essa comunicação conosco, né? Então, é algo para a gente realmente pensar e agir, né, sobre a melhoria a dissipação, né? Isso é uma questão da gente ter um posicionamento e a gente consegue anular esse problema. Você quer comentar? Eu gostaria ainda, se pudesse, comentar a terapeuticologia. Terapeuticologia. Página 18. Bom, aqui é o seguinte, como o verbete é nosográfico, isso é uma técnica utilizada na enciclopédia, que alguns verbetes nosográficos, o verbetógrafo procura colocar aqui os contrapontos, né? as atitudes e o que a pessoa pode fazer para impedir ou para curar, não é? A problemática colocada no verbete. Então, aqui nesse caso, eu penso que se embasa, no caso a nossa terapêutica se embasa na questão do autoimperdoamento quanto à autopatopensenidade. Ou seja, é a pessoa considerar e se autoimperdoar, ela realmente não admitir, não ter perdão com ela mesma, não dar nenhum jeitinho de manter algum fragmento ou algum indício de patopensenidade. Não pode, não dá, gente. No nosso nível, no nosso momento, não dá mais. É porque às vezes ela fica se perdoando e depois cometendo um erro. Eu vou fazer o erro de novo, aí, mas amanhã eu me perdoo. Entra num ciclo. E aí vai entrando, fica doentio, né? Totalmente. O emprego ininterrupto do prumo ortopensênico. O prumo ortopensênico é uma prática que eu penso, que eu faço também, que eu uso, e que também é um verbete, depois se alguém quiser ler, até acho que eu coloquei até aqui na remício. O prumo ortopensênico é aquela condição que você pode, de você adotar a questão dos pensamentos homeostáticos, dando aquele prumo mesmo à sua vida, à sua pensenidade. Então, é como se você utilizasse essa técnica da ortopensenidade a favor de você mesmo. Então, essa ortopensenidade te mantém no prumo, né? Por isso que eu chamei de prumo ortopensênico. Isso é uma condição que ela
Primeiro você tem que impedir a sua autopensenidade, é a primeira coisa. E você também empregar a técnica do prumo ortopensênico, ou seja, você está ortopensenizando o tempo todo para manter você no fluxo, né? Numa condição homeostática, pensando positivo das pessoas, da vida, do mundo. E é claro que o pensamento positivo ele converge para o ortopensene, que é um pouco mais amplo, né? O autoabsolutismo cosmoético, quanto a teático-energossomática, é a questão de você se manter rígido em relação a essa rigidez cosmoética, né? Em relação à necessidade de você mexer, de você ter teática energossomática, de você manter o seu energossoma em dia, ali azeitado. Depois tem a busca diuturna pela autoconsciência multidimensional, também que a gente colocou aqui como sendo um problema para alimentador aí do morfopensene impedidor. O respeito incondicional, a amparabilidade pessoal, ou seja, se você já tem uma condição, né, de ter um amparo, se você já tem ali um amparador predisposto a te ajudar, você manter um respeito, né, sem colocar condição, agora estou com dor de barriga, hoje não estou muito bem, não, amanhã, segunda-feira. Não, é incondicional. A outra coisa é o esforço volitivo, inquebrantável, em prol da autodesassedialidade. Isso tudo também, se você mantém esse esforço, você mantém já um padrão de autodesassédio, isso tudo vai sendo terapêutico ou profilático mesmo, em relação aos morfopensenes impedidores. Pessoal, faltaram aqui algumas perguntinhas, mas tudo bem, a gente agradece de todo modo muito a presença de vocês, tertulianos, nossos teletertulianos também, que tanto colaboram aqui com os nossos debates. E eu agradeço também a nossa equipe aqui do Tertuliário. E vamos aqui aos nossos anúncios. Obrigada a todos. E até amanhã. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 32 perguntas online. Para hoje temos 2 recados. A Marilux com interpares e a Marta com efeitos do perdão. Boa tarde a todos. A Interpares é uma instituição conscienciocêntrica responsável pela ajuda aos intermissivistas que estão passando por dificuldade financeira momentânea. A Interpares faz doações de curso de conscienciologia, livros, laboratórios, dinâmicas, consciencioterapia, além de várias outras doações. Para realizar seus objetivos, a Interpares capta recursos por meio de doações de contribuintes. Caso tenha interesse em contribuir ou para qualquer outra informação, entre em contato pelo telefone 45 99124 7681. A Interpares agradece a sua contribuição. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Efeitos do Perdão, que será ministrado pelo professor Mário Oliveira, nos dias 25 e 26 de novembro, o próximo fim de semana. Curso teórico e prático, sem pré-requisito, com exercícios de perdão e técnicas energéticas parapsíquicas. Temas que serão abordados: evolução consciencial, relações grupocármicas, entendendo o perdão, benefícios do perdão, repercussão do não perdão, dificuldades em perdoar, perdão versus vingança, na busca da paz íntima, exercícios do perdão. Mais informações pelo telefone 2102-1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Inteligência Projeciológica, da especialidade Autoprojeciologia, com o verbetógrafo Jarbas Barros. Tenham todas uma boa tarde e até amanhã.